Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Simpósio sobre Nutrição de Ruminantes, com essa edição ocorrendo durante os dias 4 a 6 de abril de 2022, com a participação especial das discentes de zootecnia Nícia Valéria e Rebeca Rubeana, do 7º período da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o patrocínio da disciplina de Nutrição de Ruminantes ministrada pela professora doutora Adriana Guim. E após a nossa vinheta, falaremos um pouco sobre carboidrato na nutrição de ruminantes, começando por Nícia. Excelente, Rebeca! Contextualizando a importância dos carboidratos na nutrição de ruminantes e na produção animal, o objetivo fim da zootecnia, é fundamental entender que o desempenho zootécnico do animal, que resulta da produção majoritariamente de carne e leite, além da manutenção da sua saúde, dependerá do aporte energético proveniente da síntese de proteína microbiana. A eficiência microbiana é a proporção da energia que está contida no substrato que é fixado nas células. E os principais substratos para a fermentação são os carboidratos complexos originados nas células vegetais, sendo a maior parte constituídos por celulose, hemicelulose, pectina, amido, dextrinas e carboidratos solúveis. A classificação de carboidratos estruturais e não estruturais refere-se à função desempenhada nas plantas e não deve ser confundida com a função nutricional dos carboidratos na nutrição animal. Os carboidratos estruturais são encontrados na parede celular dos vegetais e fornecem o suporte físico necessário para o crescimento das plantas. A parede celular é composta de pectina, celulose, hemicelulose, lignina, complexos fenólicos e proteína. Já os carboidratos não estruturais estão localizados no conteúdo celular e são encontrados em maior concentração nas sementes, folhas e hastes, e representam reservas de energia utilizadas para reprodução, crescimento e sobrevivência durante períodos de estresse. Parede celular e fibra não representam frações idênticas dos carboidratos, tanto em definição quanto em composição. Em relação à composição de alimentos, fibra é um termo utilizado para estabelecer um conceito puramente nutricional e, de forma objetiva, é a fração indigestível ou de lenta digestão do alimento que exige mastigação e ocupa espaço no TGI. São considerados carboidratos fibrosos a celulose e a hemicelulose. A parede celular, por conter polissacarídeos não amiláceos, como a pectina, possui a digestibilidade alta e constante. Os PNAs são considerados carboidratos não fibrosos, são hidrossolúveis e representam as frações degradadas mais rapidamente, como pectina, beta-glucana e frutana, que dependendo da fração presente no alimento pode interferir no desempenho do animal. Bem, a relação mutualista dos micro-organismos ruminais com o ruminante, neste assunto dos hidratos de carbono, pode ser facilmente percebida com as interações da microbiota e o tipo de substrato a ser digerido e fermentado. Sabendo que as forrageiras são predominantes em FDN, agora no ponto de vista nutricional, citamos a celulose e a hemicelulose como parte dessa fração sacarídica menos disponível presente na parede celular, que estão relacionadas negativamente com o teor de energia dietética. Porque, em contraste aos polissacarídeos não amiláceos hidrossolúveis, ou PNAs, esses dois polímeros possuem ligações glicosídicas beta-1,4, fazendo com que sua projeção no espaço seja semelhante à de uma folha, uma lâmina, e mais resistente a quebras. Essa dificuldade também se deve às ligações complexadas com a lignina. Embora não sendo um carboidrato e sim um composto fenólico, ela influi muito na biodisponibilidade desses polissacarídeos e também de outras substâncias presentes na parede celular, como proteínas e minerais. Mas é aí que se tem uma das vantagens de um ruminante em relação aos demais mamíferos, não é? Pois o mesmo possui micro-organismos com especificidade para a digestão extraenzimática da celulose e hemicelulose, sendo a segunda mais facilmente quebrada por apresentar ligações cruzadas. Estou falando da hemicelulose. Estão presentes no rumen e são bactérias, protozoários e fungos, com protagonismo das bactérias celulolíticas, as quais digerem a celulose ao monômero de glicose e depois da via glicolítica, piruvato. Isso ocorre quando elas se aderem superficialmente ao carboidrato.
e logo em seguida fermenta, depois da via glicolítica, em subprodutos, sendo esses os ácidos gráficos de cadeia curta, como, por exemplo, o ácido acético, propiônico e butírico, em proporção respectiva, assim como alguns gases, como o dióxido de carbono e o hidrogênio. Neste caso, eu citei o dinamismo da fermentação trazendo como modelo as bactérias celulolíticas, as quais, inclusive, são sensíveis ao baixo pH. Precisam estar no limiar acima de aproximadamente 6,2. E ainda podemos abordar dois outros agentes que corroboram com a regulação do pH ruminal. Os protozoários, que fermentam o lactato, oriundo das fermentações amilolíticas em excesso, e as arqueias metanogênicas, que utilizam dióxido de carbono como subproduto dos ácidos gráficos da fermentação, na verdade, e também utiliza o hidrogênio, derivado da formação do acetato, por exemplo, para formar o metano, o famoso CH4, resultando em maior equilíbrio de pH ruminal, pois estará tirando os prótons do ambiente ruminal, aumentando assim o pH. Sem contar que essa fração fibrosa estimula a ruminação e, consequentemente, a maior produção salivar, que está repleta de tamponantes alcalinos, como bicarbonato e fosfatos. Entretanto, a fermentação dessa fração fibrosa é mais lenta e perde em energia quando tratamos da oferta de concentrados, com a maior biodisponibilidade energética, por sua constituição bioquímica e projeção de ligações glicosídicas. Promove maior produção de propionato e, em excesso, acaba produzindo o ácido lático, acidificando o ambiente ruminal dessa forma. Porém, são essas fontes que permitem o desenvolvimento da microbiota, maior desempenho zootécnico do animal, por causa da rápida resposta energética, além de diminuir a perda de nutriente pós-rumen, pois, bem, elas estarão ali fermentando rapidamente os substratos, por isso existe essa menor perda de nutriente para os outros tratos das cavidades gastrointestinais do ruminante. Claro, considerando a granulometria desse amiláceo ou PNA, assim como fomenta a disponibilidade também de proteínas microbianas ao ruminante, já que vai haver uma maior proliferação dos próprios micro-organismos, bactérias especificamente. Então, fica claro que o manejo nutricional na produção animal dos ruminantes precisa considerar a complexidade de relações proporcionais de volumoso e concentrado na sua dieta. Vejamos de maneira simples o exemplo da produção leiteira. Nós temos os ácidos gráficos voláteis no rumen, onde parte do acetato e propionato seguem para o fígado via corrente sanguínea e lá sofrem gliconeogênese, com o acetato servindo como reserva energética, mas principalmente como destino para a gordura do leite nas glândulas mamárias, já que este é convertido em ácido gráfico, assim como o butirato, transformado em corpos cetônicos lá na parede ruminal, e no fígado se converte em beta-hidroxibutirato, e também contribui na gordura do leite porque se torna um ácido gráfico. Já o propionato, ele que sofre gliconeogênese lá no fígado, se converte em glicerol, destinando-se para formar o triglicerídeo, quando se une o glicerol aos outros ácidos gráficos ali disponíveis provenientes dos outros AGVs que já foram citados. E também esse glicerol pode servir como aporte energético, pois o glicerol pode ser revertido à glicose. Portanto, se eu trabalho com vacas leiteiras e sei que 50% do teor da gordura do leite é proveniente da gliconeogênese hepática, um entendimento desse processo anabólico, que surgiu pelo consumo de carboidrato lá atrás na oferta da dieta, é de suma importância para os bons índices leiteiros no meu sistema de produção. Neste gráfico, observamos um ótimo exemplo dessa relação explanada, onde a produção em quantidade do leite aumenta com a inclusão do concentrado, porque há maior teor de propionato. Mas em determinado momento, quando o compartimento, essa relação inversa do volumoso alcança cerca de 40% de matéria seca, há uma expressiva depressão do teor de gordura no leite, corroborando assim com a fundamentação teórica supracitada. E de modo geral,
Os subprodutos da fermentação ruminal possuem diferentes funções biológicas, sendo a mais proeminente o aporte energético para diversos tecidos, como muscular, nervoso e os demais. Mas com esse resumo aqui, podemos demonstrar o processo digestivo, fermentativo e absortivo com a finalidade específica para a aptidão zootécnica leiteira. Concluindo, os carboidratos presentes nos alimentos ingeridos são o substrato para os micro-organismos ruminais fermentadores, em maior parte bactérias, que propicia a produção de AGVs, que por sua vez são utilizados como principal fonte energética para o hospedeiro produzir alimentos como carne e leite. Assim como a celulose, a hemicelulose e a lignina, a pectina não é degradada pelas enzimas animais, porém é extensa e rapidamente degradada pelos micro-organismos do rumen e também transformada em fonte de energia. A digestão ruminal e sua regulação dependerão ainda da velocidade da passagem dos micro-organismos e da acidez, de outros compostos vegetais secundários, de outros fatores implícitos na digestão de alimentos, como o efeito associativo, que pode ser positivo ou negativo, versus a disponibilidade de energia, da suplementação com fontes de CNE, da interação entre fontes de energia e o sítio de digestão, e a concentração de ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato, acetato e lactato. Encerrando o nosso seminário e agradecendo a atenção de todos.